Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me proporciona de estar voltando a esta casa para adorá-lo, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que aqui lideram esta linda igreja. Minha gratidão ao pastor Rogério, que Deus continue o abençoando poderosamente. Deus abençoe pastor Anderson, pastor Pedro, a todo o ministério da família. É sempre um privilégio poder estar aqui. Nesta feita eu trouxe minha linda esposa. Ela veio comigo aqui pela primeira vez e me sinto muito bem nesta casa. Parabéns pela igreja, louvores maravilhosos, senti a presença de Deus, chorei, vim aqui debaixo de um propósito e recebi minha bênção nesta manhã. Deus falou muito comigo e estou muito feliz em estar entre vós. Eu quero ler com os irmãos 2 versos que estão registrados no livro de 1 Reis, capítulo 2, versos 1 e 2. Como nesta manhã nós estamos em um culto denominado Culto da Família, eu quero trazer uma mensagem para a família. Então, primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, versos 1 e 2. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Amém. Antes de discorrer a palavra do Senhor, eu queria pedir, por gentileza, se você estiver ao lado de um homem, você vai dizer a ele: sê homem. Se você estiver ao lado de uma mulher, você vai dizer: sê mulher. Já deu para imaginar o que vem por aí, né? Então vamos lá. Meus irmãos, o Velho Testamento é um livro extraordinário. Muitos aboliram o Velho Testamento de forma errada, porque interpretaram a abolição como se ela fosse doutrinária, pois acreditavam que o Velho Testamento só poderia doutrinar Israel. Todavia, a Bíblia Sagrada, na sua totalidade, foi inspirada para 3 propósitos: ensinar, redarguir e consolar. Então, toda essa inspiração, ela trata conosco. É claro, o Velho Testamento, podemos usufruir da sua escrita histórica para aprendermos com os erros e acertos da casa de Israel. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, podemos tirar lições boas e lições ruins. As boas lições, nós usufruímos. As ruins, aprendemos com os erros de Israel para não cometê-los. Eu tenho o costume de dizer que existem pessoas
que só aprendem apanhando. Outras aprendem vendo os outros apanharem. Então eu sou do grupo que prefiro ver os outros apanharem e com isso eu aprendo. Não vou cometer o mesmo erro daquele que é cabeçudo e só aprende apanhando. Então, quando eu olho para a história de Israel, o que faço? Os erros eu não cometo. Agora, os acertos eu uso como exemplo e conselho para a minha vida. É claro que o Velho Testamento, ele está subdividido, porque nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, poéticos e os livros proféticos. Os livros históricos, na sua essência, conta a história de Israel. E ao contar a história de Israel, nós temos os livros que contam as histórias dos reis de Israel. Exemplo, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. É claro que há relatos em outros livros, mas especificamente esses livros tratam as histórias dos reis de Israel. Quero deixar bem claro que Deus, ele nunca desejou que Israel possuíssem reis. O reino de Deus sempre foi um reino teocrático. Que reino é esse? Deus governa. No Velho Testamento, Deus quis governar Israel através dos juízes. E qual era a função de um juiz? Um juiz, ele julgava a nação e não julgava segundo o que ele acreditava, mas ele julgava segundo a lei. Depois que ele julgava, ele retornava para o seu lar, e a organização religiosa é que denominava, segundo a lei, como Israel deveria proceder. Mais tarde, Israel desejou ter reis, clamaram por reis. Então Deus deu um rei a Israel, cujo primeiro rei de Israel, todos vós sabeis que foi Saul, o primeiro rei de Israel. E um rei que não tinha nenhuma perspectiva de ser rei, até porque tinham pessoas muito melhores que ele. Porém, Deus o colocou. Aí começou a história dos reis de Israel. Depois de Saul veio Davi, e assim a descendência de Davi continua a reinar sobre a nação. A grande questão é que houve 2 tipos de reis. Reis que fizeram o bem diante dos olhos do Senhor, e reis que fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. Quando o justo governava, o povo se alegrava. Quando o ímpio governava, havia corrupção. E eu poderia ler aqui inúmeras vezes que o Senhor reprovou reis e aprovou reis. E vários textos começam da seguinte forma: e o rei tal fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aí você, no decorrer do texto, vai ler as consequências disso. O sofrimento, a escravidão. Israel passou por 63 cativeiros. Não é brincadeira. 63 vezes escravo de nações, como filisteus, jebuseus, heveus, medianitas, moabitas. Mas existem outros textos que dizem: e fez o que era bom aos olhos do Senhor. E nesse tempo tirou a idolatria dos seus pais, consertou o templo, retornaram o culto a Deus, e houve prosperidade na nação de Israel. É verdade que tudo isso aconteceu por permissão de Deus, até porque Deus, ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele impõe os seus estatutos, e quem obedecer, viverá, e quem não obedecer,
morrerá. Deus, Ele abre dois caminhos, o caminho do sucesso e o caminho do fracasso. Agora, quem vai escolher são aqueles que irão ou não obedecer o que está escrito na sua palavra. Depois da morte de Saul, passou a reinar sobre Israel Davi, o conhecido Davi. Dificilmente um cristão nunca ouviu falar sobre o rei Davi, o rei que conseguiu conquistar o coração de Deus. Na escola bíblica dominical, quando eu era criança, as histórias que mais ouvia era a respeito de Davi, o menino que com uma pedra, numa funda, derrubou um gigante, o menino que conseguiu conquistar o coração de Deus. A biografia de Davi é uma biografia lindíssima. Apesar do erro que cometeu, nós não podemos jogar fora todos os acertos, porque nós, os seres humanos, temos um defeito muito grande. Uma pessoa constrói uma carreira de 30 anos, e nesses 30 anos ele é fiel. E às vezes ele comete um erro, nós jogamos de lado os 30 anos e focamos no erro. É claro que Davi pagou o preço, e o preço foi caro. Atingiu toda a sua família, e eu não tenho aqui tempo para falar a respeito do que aconteceu no seu lar, mas se você discorrer a história, você vai perceber que o erro de Davi foi tão grave, que afetou toda a sua genealogia. Porém, a misericórdia do Senhor foi com Davi, e Davi viveu uma história linda. Prestes à sua morte, que aí nós lemos em 1 Reis capítulo 2, Davi parece que pressentiu que estava perto de falecer. Ele ordena que Salomão, seu filho, o filho gerado mediante ao arrependimento, compareça diante da sua presença, pois Salomão iria continuar o que ele começou, o que Davi começou. Salomão iria reinar. E para que Salomão tivesse sucesso, Davi, ele passa a aconselhá-lo. Pois Davi disse: eu vou pelo caminho de toda a terra. 2 pontos. Passou a aconselhar Salomão. O primeiro conselho: esforça-te, vírgula, depois, pois se homem, que foi o segundo conselho. É claro que não fica aqui no texto determinado apenas esses 2 conselhos, mas muitos outros. Mas entre eles, Davi disse: sê homem. Davi não disse a Salomão: sê macho, porque é uma diferença entre ser macho e ser homem. Macho até um cachorro pode ser. Davi poderia ter dito a Salomão: sê macho. Não, ele não disse isso, ele diz: sê homem. Quando você busca no original hebraico o que isso quer dizer, resumindo, falando simples, tenha caráter, honre sua palavra. Foi isso que ele quis dizer. Ser homem. Honre a sua palavra. Dentro desse contexto, Davi está aconselhando Salomão. Eu me paro a pensar que se nós ouvíssemos conselhos antes de praticarmos certas coisas, nós não cometeríamos tantos erros. Se ouvíssemos conselhos antes de tomarmos decisões. Porque quando nós tomamos decisões erradas, nós podemos afetar muitas pessoas.
Existem pessoas que dizem que se conselho fosse bom, seria o quê? Vendido. Já digo o contrário. Conselho é tão bom que é de graça. Muitos dos erros que cometemos poderia ser evitado se nós tomássemos conselhos. Conselhos são fundamentais para a nossa vida. Quem dera se ouvíssemos e praticássemos os bons conselhos. Porque é necessário entender que existem dois tipos de conselhos: o bom conselho e o mau conselho. Quem quer ver você bem, vai te aconselhar. E às vezes o conselho que essa pessoa vai te dar, vai te ferir, mas ela quer o teu bem, porque ela te ama. Ela nunca vai te dar maus conselhos. Ela sempre irá te aconselhar para que você seja vitorioso. Agora, existe um mau conselho, que é aquele conselho que vai te levar para o fracasso. E esse conselho, quando ouvimos, entra por um ouvido e sai pelo outro. O conselho bom entra pelo ouvido e desce ao coração. Segundo o que a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você anda com gente direita, ela vai te levar a caminhos direitos. Quando você anda com pessoas tortuosas, essas pessoas vão te levar a caminhos tortuosos. Pega uma caixa de laranja, coloque uma laranja podre e as outras boas. Qual você acha que vai vencer? A podre vai apodrecer as outras. Se você anda com um bandido, mesmo que você não seja um bandido, alguém vai dizer: é bandido, anda com bandido. Anda com uma pessoa direita, mesmo que você não seja direito, alguém vai dizer: é direito, porque ele está andando com uma pessoa direita. E eu nem disse de direita, que é o que você deveria andar, não de esquerda. E nem vou tocar nesse assunto, porque tem irmão que depois não quer mais falar comigo. Nunca tome decisões antes de consultar pessoas, e pessoas corretas. Isso em todas as áreas da sua vida. Vai comprar um carro? Pergunte a quem tem experiência. Não compre porque o carro é bonito. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu tinha um carrinho velho, mas bom. E eu cheguei em uma loja e vi um tal de carro chamado Mondeo. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. E eu me encantei pelo carro. Ao invés de tomar conselho a respeito do carro, porque o problema do carro não é você comprar, é a manutenção. E aí eu afoito, dei o meu carrinho velho, peguei aquele carro, levei para casa, todo feliz com o carro, não pedi conselhos a ninguém. Quando meu pai viu o carro, ele colocou a mão na cabeça e ele falou bem baixinho: trouxe Satanás para casa. Ah, meu irmão, começou a vazar óleo. Fui trocar uma peça, tinha que desmontar quase o motor inteiro. Quando eu vi o valor, eu levei e tentei devolver o carro. O cidadão disse: não, aqui nós não pegamos esse tipo de carro. Mas você me vendeu, ele disse. Você comprou.
Eu sei que eu perdi muito dinheiro naquele carro. Por quê? Porque eu não ouvi conselhos de pessoas que tinham experiência a respeito da compra de um carro. Vai mudar de cidade? Consulte seu pastor, se alguém conhece como é. Estou enjoado de São Paulo. Aí sai igual um louco dizendo: aonde eu chegar, Deus vai me abençoar. Vai mudar de trabalho? Consulte. O que você acha desse trabalho? Você que está no ramo, me diga. O ramo é bom? Será que eu tenho perspectivas de ter um bom andamento nesse trabalho? Porque tem pessoas que não têm talento para aquilo. É engraçado. Eu falo muito do meu pai porque eu tenho muita experiência com ele. Eu vou pescar com ele e eu fico bravo. Porque eles jogam a âncora para o barco e está lá pescando. E meu pai pegando, ele está lá no fundo do barco, eu estou na frente, meu pai pegando, um atrás do outro, eu não pegando nada, com a mesma minhoca, com a mesma vara, e o peixe não vem. Aí eu falo: pai, vamos trocar de lugar. Trocamos de lugar. Ele pega onde eu não pegava e eu não pego nada onde ele estava pegando. Aí eu com raiva jogo do lado da dele. O peixe vem na dele e não vem na minha. Vai entender isso? Tem coisa que dá certo para um e não dá certo para o outro. Você vê alguém ganhando dinheiro, você diz: não, vou bater nisso. Mas você não tem talento para aquilo. Peça conselho antes. Vai namorar? Pastor, ele é tão bonitinho. Ele parece um gatinho, pastor. Até mia. Miau. Peça conselho para a mãe dele, para o pai dele, para o pastor dele, para os amigos dele. Como é que ele trata a mãe, como é que trata o pai. Que é o jeito que vai te tratar. Se ele gosta de trabalhar, se gosta de estudar, porque gato é vagabundo, vai roubar na casa dos vizinhos. Segura aí, que o manto está descendo. Pediu conselho? Pediu conselho a Deus? Qual é a tua visão? Eu quero ser missionário. Qual é a visão dele? Ele quer as coisas da igreja? Ou ele quer apenas prosperar na sociedade? Aí casa é incompatível. Quer namorar? Pastor, mas ela é tão linda, parece uma princesa. Já consultou a mãe e o pai dela? Aí, ó, Deus está falando. Da boca das crianças sai perfeito louvor. Já viu se ela gosta de lavar louça? Já viu se ela arruma a cama dela quando ela levanta ou é uma relaxada? Já viu se ela lava as roupas íntimas ou a mamãezinha tem que ficar fazendo as coisas para ela? Já viu se ela gosta de estudar? Ela é asseada? Ou ela só daquela que levanta e fica na unha lixando? Ou a mãe está trabalhando, ela só fica no cabelo? Ao invés de você casar com uma princesa, você vai casar com uma rã. Peça conselho antes. O que ela quer da vida? Qual é a visão dela? Para você não vir ao culto sozinho e ela não querer vir. Quer namorar? Quer casar? É tempo de namorar? Porque a Bíblia diz: há tempo de abraço e há tempo de fugir de abraço. Quer comprar uma casa?
peça conselhos. Ah, a casa é bonita, mas e a vila? É perigosa? Você tem filhos? Tem escola perto? Ou você vai ter que levar os filhos daqui 5, 6 quilômetros? Levou a mulher para ver? Não, comprei, nós vamos entrar. Viu o tamanho do quarto? Consultou se aquela casa tem um histórico de fundação dentro dos padrões? Ou senão você entra, depois a casa começa a rachar porque o camarada conseguiu tapar a rachadura com argamassa, sei lá. Vai sair da igreja? Não estou gostando dessa igreja aqui. Ah, por quê? Não, porque tem irmão assim, assado, cozido e temperado. Você está procurando uma igreja perfeita? Faça uma oração assim: Jesus, me mata agora e me leva para o céu. Porque Paulo escreveu as cartas, e nessas cartas Paulo tratava todo tipo de problema que havia em igreja, porque onde tem gente tem problema. Se em casa, em 3, eu, minha mulher, minha filha, nós temos problema, imagina uma igreja com 2.000 membros. Com gente que pensa diferente, age diferente. Tem todo tipo de gente no nosso meio. Isso aqui é uma pregação que eu faço, por favor, não estou falando da igreja local aqui. Jesus tinha 12 discípulos. E disse: um de vocês é o diabo. 12 discípulos e chamou um de diabo. Se nós formos pegar numa porcentagem, isso porque significa... Calma, gente, deixa eu terminar de falar. Se a gente for pegar isso aqui numa porcentagem, vamos lá. Vamos supor uma igreja de 100 membros, tem que ter pelo menos uns 12 diabos. Tem uns 12 Judas, tem uns 12 Pedro, porque os 12 apóstolos significa a figura da igreja. E por que tem que ter gente desse tipo no nosso meio? Para fazer a gente orar mais, buscar mais, testar nosso comportamento e nosso temperamento. Por exemplo, o meu que é sanguíneo, tem hora que dá vontade de ir lá e responder no Facebook. Meu Deus, não derrama fogo do céu, derrama gelo. É necessário entendermos que pedir conselhos é algo extraordinário. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não tem para onde fugir. A Bíblia diz que várias vezes Davi consultou ao Senhor. Em 1 Samuel 23 e 2, e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e farei guerra contra os filisteus? E o que o Senhor disse? Vai, eu conduzirei Israel à vitória. Davi foi, e a vitória foi certa, porque Deus disse vai. Se Deus disse vai, vai. Se Deus disse não vai, não vai. Existem pessoas que não consultam ninguém e nem a Deus. E esse é o problema. Outras pessoas, além de não consultar ninguém, tomam decisões erradas. E por fim, existem aqueles que consultam as pessoas erradas. 2 Reis capítulo 1, verso 4 a 6, depois até o 16, tem história de Acasias. Acasias foi um rei que caiu da sua cama e se feriu. E as suas ferimentas eram ferimentas de morte. Até porque no original não está que ele caiu apenas da cama, está que ele caiu da cama que estava perto da janela, cuja tinha um degrau, e se feriu. O que Acasias fez?
Sabendo que havia Deus em Israel, ele deveria ter consultado Deus de Israel. O povo de Israel, monoteísta. O Deus, Israel, conjunção. O Deus de Israel. Não. Ele chama alguns dos seus servos e diz assim: vá lá até Baal-zebub, Deus de Ecrom, e consulte se eu vou viver ou vou morrer. Tem crente, irmão, que ao invés de consultar Deus, fica consultando horóscopo. Não lê Bíblia, mas horóscopo, ele levanta, abre o jornal. Aí ele diz assim: eu sou de touro. Vou ver o que diz aqui para mim. Touro, saia de vermelho. Você vai conseguir emprego. Aí ele põe camisa vermelha, calça vermelha, sapato vermelho, um cordão de sapato vermelho, a meia vermelha. É só fazer o L. Meu amigo, vai consultar horóscopo. Outros crentes ficam, em vez de consultar o seu pastor, falar com o seu pastor, com o seu ministério, ficam na internet consultando pessoas que você nem conhece e fica pedindo o seu Pix. Compartilha que eu te revelo. Aí não dizima aqui, não oferta aqui, e vai dar dinheiro para bandido, que está usufruindo do seu dinheiro para beber, para fumar e para usar drogas. Outra coisa, quem disse que línguas estranhas é afirmação de caráter? A Bíblia não diz, pelas línguas estranhas os conhecereis, pelo tamanho do glória os conhecereis. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Como pode uma árvore má dar frutos bons? Da mesma fonte não pode sair água salgada e água doce. Está falando de caráter cristão? Pare de consultar horóscopo. Ai, profeta. Que profeta? Procure teu pastor, teu ministério, que todos os dias está trabalhando por você. Ele vai te dar um bom conselho. Eles vão lhe aconselhar o caminho correto. Ligue para ele. Não fica consultando esse povo por aí, que você não conhece, não sabe quem é. Acasias manda consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, e os rapazes estão indo. No meio do caminho, o Espírito de Deus pega o profeta Elias e diz: para esses rapazes e entrega uma mensagem para eles. E a mensagem vai ser dura. Elias, vá lá. Elias sai, encontra com os dois e diz: onde é que vocês estão indo? É que o nosso rei caiu de cima da cama, se machucou e mandou que fôssemos consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Olha o que Elias disse: por acaso não há Deus em Israel para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Vocês têm Deus para pedir conselho? Urabalassuri Mikalamai. Quando nada estiver dando certo na sua vida, entra dentro do teu quarto, fecha a porta atrás de você e consulta quem tem resposta para a sua história. Sim, nós estamos indo consultar. Avise o rei que da cama que ele subiu, ele não descerá, por certamente morrerá. Os rapazes voltam. O rei conclui que pela distância não deu tempo deles chegarem até o templo de Baal-zebub, Deus de Ecrom, que ficava na terra dos filisteus. E o rei diz: mas vocês foram tão rápidos? E os rapazes respondem: não, rei, é o seguinte, nós encontramos um homem aí no caminho e ele disse que o senhor vai morrer. Como é? Olha isso.
Que roupa que ele estava usando? Ele estava usando um cinturão de couro e uma roupa de pele de animal. Meu Deus, é Elias. O tisbita, eu vou morrer. Veja a autoridade do profeta Elias. E aí vem a questão, ser homem, a palavra saía, não voltava vazia. E eu gosto de Elias porque Elias tinha crédito no céu. Eu acho que Deus deu um cheque para Elias, um talão de cheque assim, assinado todas as folhas, dizendo: fala, coloca o valor, que já está assinado. Como, pastor? É. Porque, se você for ler a Bíblia, existem dois tipos de profecias. Aquelas que começam assim: assim diz o Senhor. Deus usa a boca do profeta para falar com o povo. E existe aquela profecia que o profeta assume a responsabilidade para depois Deus resolver. Ele profetiza e Deus resolve o negócio. Foi o caso de Elias. Por quê? Eu vou lhe mostrar. O rei chama um capitão de 50, mais 50, diz: e vai lá e busca Elias. Elias sobe em cima de um monte. Está lá Elias em cima de um monte sentado, na minha visão. O capitão arrogante chega lá, não pede conselho para ninguém, não conhece quem é Elias, não sabe a sua biografia e vai conversar com Elias de qualquer jeito. Chega lá e diz: homem de Deus, desce! Desce, que eu vou lhe encaminhar ao rei. O invocado do Elias olha para baixo e diz: é assim. Se eu sou homem de Deus, prova! Que caia fogo do céu, mate o capitão e os seus 50. Isso aqui é uma tradução minha, tá? Não está escrito na Bíblia, é só para você entender. Um anjo chega lá: Senhor, tem um homem lá na terra que está pedindo fogo. Como é que ele está vestido? Cinturão de couro, pele de animal. Ah, é Elias, pode mandar. Ele tem crédito aqui em cima, olha o fogo. Morreu o capitão e seus 50. Irmão, tem crente que tem crédito no céu. Tem muita gente que tem. O rei chama um segundo e mais 50. E vai com a mesma arrogância: ei, Elias, homem de Deus, desce daí! Elias diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão e os seus 50. O senhor Elias está pedindo mais fogo, e daí? Pode mandar. Lembra da história que eu contei aqui no começo? Tem uns que apanham para aprender, e outros, vendo, diz: é ruim, hein? Vai mais um capitão e os seus 50. E quando esse capitão vai, ele já chega lá: pelo amor de Deus, não peça fogo do céu, não. Eu sou recém-casado. Esse meu batalhão aí, casaram agora, tem gente até em lua de mel. Eu sei que tu és um homem de Deus, e se tu pedir fogo do céu, vai descer, porque o Senhor confirma aquilo que você fala. Por favor, eu não vim te levar força, eu vim aqui te acompanhar. E Elias já querendo pedir fogo do céu. Aí Deus interveio no negócio e diz: calma, Elias, assim também não. O caba se humilhou. Tenha misericórdia dele, desça e acompanha ele. Mas esse que foi falar com Elias já deveria ter pedido conselhos a alguém e ouvido alguém, porque ele não foi como os outros. Olha o que o conselho faz: o conselho pode te levar a livramentos. Estou terminando. Aí o Elias entra na frente do rei, e o rei vai falar com Elias, e Elias diz: você vai morrer. Mas não tem. Não, você vai morrer porque você quis consultar Deus estranho. E morreu, e a palavra se cumpriu. Não tinha por onde fugir. Daqui para frente estou terminando a minha mensagem. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É que elas fazem as coisas erradas,
Porque não pediram conselho e depois começam a se justificar ou terceirizar a culpa. Eu estou assim por causa do meu pai. Por causa da minha mãe, foi teu pai que arrumou esse canguru para você? Estou arrebentado. Foi teu pai que ensinou você a jogar no tigrinho? Continua dando dinheiro para os outros, viciado em jogo. Foi teu pai? Esses dias, num trabalho de criança, uma irmã pregando, aí ela disse assim: tem alguma criança aqui que não peca? Aí uma menina quieta. E criança que peca? Aí a menina disse assim: minha mãe peca. Já todos nós ficamos, meu Deus. Minha mãe joga no tigrinho. Ou vontade de pegar aquela mãe e a criança só, Pare de terceirizar culpas. Ser homem, ser mulher, assuma a bronca. Errou. Eu vou contar uma coisa aqui que só fica entre a gente e todos os que estão assistindo. Ai, Jesus, eu fico até constrangido de contar essas coisas, mas eu tenho que falar. Um irmão chegou para mim: eu pequei. Eu falei: irmão, é o seguinte, eu te ajudo, mas confessa tudo, porque tem gente que é assim, ele confessa a corda, mas não confessa o boi que estava na ponta da corda. Ele confessa a corda para não confessar o boi. Pastor, que história é essa? Aquele irmão que foi para um culto, estava em pecado, e aí na hora do culto ele dormiu, o pastor pregando, pá! Aí ele, quando a igreja estava glorificando, ele levantou: acorda, acorda, acorda. Aí o pastor chamou ele na secretaria e disse: o que aconteceu? Não, eu pequei. Na hora que o senhor estava pregando, eu gritei a corda, porque eu roubei uma corda. O pastor: não, roubou a corda, então devolve a corda, está tudo resolvido. Ele falou: o problema, pastor, é que tinha um boi na ponta da corda. Então tem a corda e tem um boi. E aí esse irmão chegou para mim, disse: eu pequei. Eu falei: então joga tudo para fora. Não, pastor, eu peguei uma mulher alheia e fui em um motel. Só que quando nós entramos no motel, eu senti o temor de Deus e veio uma coluna de fogo e separou eu e ela. Fogo estranho. Eu falei: irmão, eu vou te excluir 2 vezes. Ele disse: mas por quê? Uma, porque você levou ela no motel. E a outra, porque o senhor não fez nada com ela. Mas com cabo vai levar uma mulher alheia a um motel e fica essa conversinha fiada para mim. Aí ele: eu fiz, eu sabia. Pastor, o senhor é louco? Não sei, mas deu resultado. Fica com conversinha, confessa a corda e não confessa o boi. E fica terceirizando: é meu pai, é minha mãe, é meu esposo, é minha esposa, é o pastor, é a diretoria. Sempre alguém é o culpado. Nunca ele diz eu, nunca ela diz eu. Eu fiz, eu errei. Olha lá no jardim, começou por Adão e Eva. Quando Adão errou e ele apareceu, Deus disse: aonde estás, Adão? Estava escondido, porque quem peca se esconde. Aí quando Adão apareceu, ao invés de ele dizer: não, eu comi do fruto proibido, não deveria ter comido, o problema foi eu fui a causa. Não, Deus disse: eu não falei para vocês não comerem do fruto da vida. Sabe o que ele falou? Foi a mulher que o Senhor me deu, que deu para mim. A mulher olhou e disse: eu dei para ele porque a serpente me enganou. A serpente olhou, não tinha mais ninguém. Ficou tudo com ela. Deus disse: a você, homem, vai ter que lavrar a terra. A você, mulher, tuas dores de parto vão aumentar. E a você, serpente, vai rastejar sobre a terra, porque vocês erraram. Não pede conselhos e vive nesse negócio de culpar. Eu tenho uma birra desses crentes que dizem: eu não vou mais naquela igreja porque não me acolheram direito. Você quer o quê? Uma mamadeira? Mais acolhimento do que eu tive aqui não dá. Eu até engordei ontem. Quer que carrega você no colo todo dia? Ai, bebezinho,
senti tua falta, tá? Bilu, bilu, teteia. Aí o pastor pregou muito duro. Ele prega porque te ama. Parece que ele sabia da minha vida. Claro, o Espírito de Deus fala. Por que você vem aqui? Você vem aqui porque Deus quer consertar a sua vida, a sua história. Tem crente que só fica no ministério se dá oportunidade. Ele gosta do microfone. Quando ele pega o microfone, ele muda a voz. Ele começa pregando igual um trovão e termina igual um grilo. Cli, 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 cli. Mas gosta. Rapaz, quando ele está lá embaixo, ele não dá um glória, não dá um aleluia. Pegou no microfone e já receba. Até treme. Se o teu problema é microfone, vamos comprar microfone e distribuir microfone. Aí vai dar um glória, vai dar um aleluia. Olha o lugar que Deus te colocou, a casa que você está, o privilégio de estar aqui nesta manhã. Estou terminando. Não me convidaram para a festa da igreja. Eu aviso todo dia lá. Todo dia alguém avisa, não me convidaram para o aniversário. Ficou 10 dias no hospital, ninguém foi me visitar. Jesus disse, o que você quer que os homens vos façam, façais a eles. O dia que você for no hospital visitar alguém, alguém vai te visitar. O dia que você convidar alguém para uma festa, essa pessoa vai te convidar. Agora você quer o benefício? É melhor dar do que receber. Nunca me visitaram. Quantas visitas você foi? Eu acho engraçado esses crentes. Pastor, tem que fazer visita no hospital. Ele faz a escala da nossa vida, mas ele mesmo não faz. Ele quer marcar oração, mas você não vê ele na oração. Ele quer marcar evento de rua, mas você não vê ele na rua. Ele quer que os outros façam, mas não quer fazer nada. Eu tenho uma birra desse povo de opinião. Gosta de dar opinião aonde não foi chamado. Engraçado, na oração não vem, na consagração não aparece, dizimar não crê, ensaio sempre tem uma desculpa pronta, dor na coluna, nas costas, no braço, na mão, murmura de tudo e só vive andando assim, ó. Que foi, irmão? Tudo bem? Não. Por quê? Você viu o que a irmã falou para mim? Nem me saudaram no culto. Eu estou lá preocupado se você vai me saudar ou não. Eu não vim aqui por causa de você. Eu estou aqui porque alguém me salvou na cruz do Calvário. E o meu lugar é no céu, e eu não abro mão do céu. Se você me saudar, se você me abraçar ou deixar de abraçar, é problema seu. Eu gosto de ter comunhão com as pessoas, mas a maior comunhão que eu tenho é com aquele que me chamou para esta boa obra e para ele quero trabalhar.